E falando em informações, eu sei que você quer saber o que os astros estão dizendo para o seu signo essa semana. E ela já está aqui com a gente, Titi Vidal. Tudo bom, Olá, lindona? tudo ótimo. Tudo jóia. Bebezinha, tá boa? Tá ótimo. A gente tava aqui já trocando figurinhas sobre bebês, coisa gostosa, né? Muito bom. De uma forma geral, como é que vai ser essa semana? Conta pra gente, Titi. Bom, é uma semana muito produtiva. Gente, quem tá com vontade de trabalhar vai sentir que tá realizando muito, que tá fazendo muita coisa. Mas é uma semana de lua minguante, então a gente sempre fala que a lua minguante é aquele momento pra gente planejar melhor antes de dar um grande passo. Tá. E aí eu acho que a gente pode até ter um conflito essa semana, porque tem toda uma energia de vamos fazer, vamos acontecer, muita pressão também, então muita gente pode sentir que a vida, outras pessoas, o chefe, enfim, alguém tá pressionando pra você produzir, dar conta de tudo. E ao mesmo tempo é uma semana que antecede o carnaval, é uma lua minguante, então eu acho que a gente tem que ter muita flexibilidade, muito jogo de cintura pra saber também a hora de agir, a hora de esperar um pouquinho mais e adiar um pouquinho alguns planos. É, porque são duas energias conflitantes, né? São. Uma da cobrança, que vai de encontro com aquele clima que as pessoas já estão de pré-carnaval. Semana de carnaval lá pro quarta-feira já o pessoal tá todo fica mundo meio querendo relaxado, desligar, né? então. Tem que tomar cuidado com isso, né? É. Pode ser atrito aí, né? E ao mesmo tempo é uma semana ótima para resolver pendência, para finalizações, para acertar os últimos detalhes antes de começar um grande negócio. Então também não pode abrir mão daquilo que precisa ser feito. Então é uma linha bem tênue ali, né? Entre Tá. saber o quanto que você tem que investir energia em alguma coisa e o quanto que você precisa planejar melhor e dar tempo ao tempo. Tá certo. Vamos começar com signos, então? Primeiro Vamos são lá. os arianos, né? Bom, eles estão com essa pressa super potencializada. Ares é o signo da pressa, né? Eu sempre falo isso aqui. Os arianos, se dependesse deles, eles fariam tudo hoje, né? Ares não deixa para amanhã, porque depois também perde a vontade. Só dá que é uma preguiça. semana... exatamente. E perde o desafio também, né? Vem outra coisa mais interessante. Mas é uma semana importante nessa questão de ter estratégia, de definir os próximos passos. Eles estão num momento muito importante para a carreira. Isso vai ser o mês inteiro de fevereiro. Então essa é uma boa semana para acertar pendências que tenham a ver principalmente com aqueles projetos que estão nascendo. Então, Tá. se tá para começar um emprego novo ou um novo projeto dentro do trabalho que já tá, ter um cliente novo de repente, então essa é aquela semana para estruturar e organizar bem as coisas. E eles estão numa semana ótima para jogar coisa fora, para arrumar armário, para se livrar mesmo, para ganhar espaço, né? E como a gente pensa muito aí na carreira como o mais importante da semana deles, talvez organizar mesmo as gavetas do escritório, Tá, a aquela papelada, limpeza física sabe? mesmo, Que você... assim, tá. É, porque senão vai acumulando muita coisa e você nem sabe muito bem o que você tem para fazer ou não. O que não deixa de ser organizar a vida, isso, né? Com certeza. Aí eu acho sempre ótimo fazer isso de tempos em tempos, né? E é uma semana muito importante para eles também, para fazer contatos profissionais. Porque como tá nessa energia, nesse movimento de começar coisas novas, de ter sucesso, de ter mais visibilidade nas próximas semanas, então vale a pena pegar o telefone e ligar para todas aquelas pessoas que de alguma maneira podem colaborar com esses projetos mais importantes. Tá bom. E no amor, tem alguma novidade? Eles têm que se dedicar mais. Então, assim, os arianos que têm uma relação ali em andamento, né, tem que cuidar mais da relação. E nesse sentido, é uma semana de mais intensidade, inclusive sexual, Tá. e a questão de se entregar mais emocionalmente. Então, se tá junto é para estar de verdade. E aí, aquelas relações que estão mais ou menos, que estão por um fio, talvez seja o momento de sentar para conversar e decidir se dá ou não para continuar e o que pode ser mudado. Mas assumir um pouco qual é a sua parte, né? Porque os arianos às vezes vão com um tom assim, você tem que mudar, você tem que fazer. Então perceber A culpa também... é sempre do outro, né? Tem que tomar Eu acho que cuidado às vezes com até isso. o jeito, não sei nem se eles pensam isso, mas acho que a forma como os arianos falam, às vezes parece que eles estão dando um comando ali, né? Uma ordem. Tá. E aí pensar também o que eles precisam mudar, o que o outro precisa mudar, tentar conversar de forma diplomática e o mais amorosa possível. Tá certo. Agora é vez dos taurinos, né? Que também estão numa semana bem intensa, bem movimentada, porque eles estão pensando muito no futuro, muito. Eles estão com a cabeça lá na frente, então já estão planejando o ano inteiro, já estão pensando como vão ser os próximos meses. Só que eles tem que lembrar que a regente deles, que é Vênus, está ali em Capricórnio, que é um signo que também pede essa questão do vamos planejar, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então é uma semana muito boa, por exemplo, se tem uma viagem programada, pode até ser para os próximos meses. Então o que você precisa programar? Então tem que guardar dinheiro, tem que preparar as férias, né? Então pensar nesses projetos futuros também. Tá. E pensar quem são as pessoas que podem ajudar e pensar também quem que está atrapalhando e que talvez precise de um limite ou talvez até de um corte. Tirar do caminho.
Porque às vezes, né, os taurinos, eles têm uma coisa assim, eles são muito generosos, eles acabam incluindo muito as pessoas que eles gostam na vida deles, mas às vezes nem todo mundo ajuda a gente, pelo menos não em tudo que a gente faz. Contrário, tem gente que serve até como âncora, né? Pra não sair do lugar. E essa é uma semana que eu acho que isso vai ter uma clareza disso. Tá. Porque a intuição deles está bombando essa semana. Então também é uma boa semana para ouvir mais a intuição, perceber aquelas sensações. Às vezes a intuição vem meio disfarçada, né? Às vezes a gente sente que tem alguma coisa errada. Essa sensação de que tem alguma coisa errada tem que ser escutada. É melhor ouvir, então. É sempre bom ouvir, né? Normalmente a intuição sempre avisa alguma coisa que às vezes a gente só vai descobrir lá na frente. E é uma semana muito importante também para os relacionamentos, então essa questão de ajustar. A gente está numa semana para todo mundo, alguns signos isso fica mais forte, essa questão dos ajustes dentro da relação. Então, qual é o meu papel, qual é o seu papel, quais são nossos objetivos comuns. Então, é uma semana bem legal para planejar dentro do relacionamento. Né? Falei de viagem, pode até ser, então planejar uma viagem juntos ou planejar algum curso que de repente possa aproximar o casal, alguma coisa nesse sentido. Tá certo. De touro, a gente vai para Gêmeos. Como é que vai ser a semana dos geminianos? Bom, eles estão num momento meio turbulento. Essa semana promete ser um pouquinho melhor do que a semana passada. Mas ainda, principalmente hoje e amanhã, ainda tem risco de imprevistos, desentendimentos. A ideia é que muita coisa está vindo à tona na vida dos geminianos. Então, coisas que aparentemente estavam controladas ou estavam bem, estão aparecendo, estão vindo à tona. Porque Gêmeos tem um jeito meio prático de lidar com as coisas. Então, já toma uma decisão, já muda aquilo que não está legal. E principalmente dentro dos relacionamentos, às vezes está tudo bem para eles, mas não está tudo bem para o outro. Então, é uma semana que pode ser boa para sentar e conversar, mas com muita calma, ouvindo mais do que falando, para não ter perigo de aumentar essa tensão. E é uma semana que em todas as áreas da vida os geminianos podem ser levados a tomar decisões muito importantes, que talvez até mude um pouquinho o curso das coisas. Pode ser dentro do trabalho, pode ser dentro do relacionamento ou até dentro da estrutura familiar também. Então pode ser uma semana decisiva. Pode. Para algum segmento da vida. E aí, para isso, precisa ter foco, concentração e precisa encarar. Não adianta desviar e vou fazer outra coisa ali, depois eu volto para resolver o problema. Vai ser chamado depois e o melhor pode piorar, conselho é sempre resolve o problema. E um outro bom conselho para os geminianos, uma boa semana para organização de tempo e rotina. Mas sabe aquela coisa de ter mesmo uma agenda de papel, fazer uma planilha, vou dedicar tanto tempo para a família, tanto tempo para o trabalho, para não ter perigo de ser pressionado e cobrado depois também. Então esse é um outro conselho. E é uma ótima semana para começar atividade física, regime, para cuidar mais da saúde também. Aproveita que ainda começo de fevereiro a gente pode considerar começo de ano, né? E se a promessa foi começo de ano, começar a fazer exercício. Isso vale um pouco para todos os signos, porque assim, começo de mês, segunda-feira com uma lua minguante, Opa! É um ótimo momento para começar a dieta. Não deixa para amanhã, começa hoje mesmo. Tá certo, segunda-feira é o dia mundial para isso, né? Sempre tem gente querendo começar o regime. E os cancerianos, como é que vai ser a semana? Bom, os cancerianos até que estão mais estáveis essa semana. O grande foco é relacionamento, que é algo que cancerianos gostam muito, né? A vida de canceriano, assim, relacionamento, a casa, a família, só isso. Se estiver bem, eles trabalham bem, é um assunto que a gente circula bem. Sempre, né? Agora, se isso se desequilibra, normalmente tem reflexo até na carreira, é mais difícil de trabalhar. Então, se tem alguma coisa pegando no relacionamento, também vale para os cancerianos. Sempre conversa e resolve. Só que os cancerianos podem estar com uma pressa, uma urgência de eles quererem cobrar uma definição para a relação, né? Então assim, mas a gente está mesmo namorando, né? A gente vai mesmo casar, você não tem tempo para mim? Tem que tomar cuidado com isso. Então tem que tomar cuidado para não pressionar demais o outro e aí o outro acabar escapando, né? Então, vive um dia de cada vez, é melhor atitude do que pressão. Com carinho se consegue mais as coisas também. E é uma ótima semana para fazer mais as coisas que gostam. Então essa parte mesmo do lazer, de reservar um tempo para isso. Então se gosta de ir ao cinema, se tem alguma atividade artística, quem tem filhos, é uma ótima semana para ficar mais com os filhos, então tentar sair um dia antes do trabalho, buscar filho na escola, uma semana, isso pode trazer um retorno emocional muito grande. Se permitir o desfrute um pouquinho. Com certeza. Tá bom.
E a Titi já está de volta, né, para nossa segunda parte do horóscopo de hoje. Vamos continuar falando dos signos, já foram os 4 primeiros, agora é a vez dos leoninos, não é isso? Os leoninos E aí? estão numa semana de força, de vontade, querendo fazer mil coisas e mais um pouco, né? Os leoninos, eles podem fazer o que eles quiserem, desde que eles façam sabendo o que eles estão fazendo. Então, aquela ideia que eu já falei antes, né, de ter planejamento, de ter pé no chão, de ter certeza das coisas. E aí tende a ser, de fato, uma semana muito produtiva. Essa energia toda deve ser preferencialmente colocada na casa, na família e no trabalho, porque eles estão não só, também o mês inteiro de fevereiro vale para os leoninos cuidarem muito bem do trabalho. Então pode ter novidade, a comunicação flui muito melhor, tem mais entrosamento em equipe, então os leoninos que trabalhem com outras pessoas, então mesmo colegas, mesmo parceiros de trabalho, ou que tem uma equipe de funcionário, então também está mais fácil comandar, as pessoas entenderem exatamente o que eles querem. Então a tendência é que eles fiquem mais satisfeitos com os resultados, não só do que eles fazem, mas do que as outras pessoas fazem. E é uma ótima semana para organizar a casa. E quando a gente fala em organizar a casa, é desde arrumar e jogar coisa fora. A lua minguante é sempre bom para todo mundo jogar coisa fora. No caso dos leoninos em casa, então arrumar armário e organizar melhor também, de uma forma que a rotina da casa fique mais fácil, que não dê tanto trabalho para poder cuidar de fato daquilo que interessa. Então, de repente, até delegar um pouquinho mais, né? Então, coloca todo mundo da casa para fazer alguma coisa, lavar parte da louça, sei lá, dar um jeito de distribuir as tarefas. Distribuir melhor essas funções todas, assim, que dão bastante ninguém, trabalho, né? Com certeza, se cada um faz um pouquinho, fica mais fácil. Tá certo. Boa semana, então, para você de Leão. Vamos falar com os virginianos agora? Bom, eles estão numa fase super importante, né? Já de meses para cá, eu falei ano passado que esse ia ser um grande ano e vai ser um grande ano para os virginianos. Que bom. Então tem uma coisa aí de quebrar a timidez. Essa semana especialmente eles estão muito bons na parte de comunicação, de falar o que eles pensam. Então é bom aproveitar. Eles tendem a ser muito assertivos. Então a gente tende a entender melhor o que eles querem, né? Até porque eu acho que eles sabem melhor o que eles querem nesse momento. E eu acho que eles não estão com aquela preocupação tanto de ter que agradar os outros, então isso também faz com que eles consigam encontrar mais felicidade, né? Com certeza. Então é uma semana boa também se tiver que estudar produções, então tá muito mais fácil, fluido para quem precisa escrever, ler alguma coisa, fazer um curso. E aí, pensando que a gente vai ter um feriado pela frente, no caso dos virginianos, tá uma ótima semana para viajar, então é bastante positivo. Virginianos que querem curtir o carnaval, ou mesmo que seja um carnaval mais tranquilo, também tá favorável. Então, de repente, fazer um retiro, ir para um lugar mais isolado, ou até fazer um curso, aproveitar um feriado, fazer algum curso intensivo, alguma coisa assim, porque essa parte mesmo de aprender, de trocar com as pessoas, está extremamente favorecida nessa semana. E isso também favorece no amor. Está sendo um ano bom de uma forma geral, inclusive no amor. Eu acho que a grande questão aí no amor é que eles estão sabendo mais o que eles gostam. E aí, quando a gente sabe o que a gente gosta, a gente também sabe falar mais para o outro o que a gente quer. Então, melhora a qualidade da relação. E essa semana e o mês inteiro de fevereiro, também um pouquinho assim, tá muito bom, tá mais fácil também conversar, eles estão sabendo se expressar melhor. Então, isso melhora. Quando tem diálogo, o relacionamento também fica melhor. E essa parte de prazer está muito forte, então de saber o que dá prazer, saber o que é gostoso, então eles também podem curtir mais a vida a dois essa semana. E os virginianos que estão sozinhos, sozinhas, que estão procurando alguém, essa semana é uma semana boa para sair mais, para se mostrar um pouco mais, que quem sabe aparece alguém também aí para poder se relacionar. Eita, boa sorte para os virginianos, então, ótima semana. Agora, librianos. Bom, os librianos estão ainda com questões familiares, né? De umas semanas para cá, os assuntos familiares estão sendo muito mexidos, então até assim, algumas coisas que estão vindo à tona, brigas, tensões, uma coisa de organizar melhor. Então isso essa semana tende a começar a se encaixar um pouco mais, então também aí no diálogo, no caso dos librianos, tem muito a ver com o contexto familiar. E aí também tem uma coisa de uma semana boa para investimentos. Tanto pensando nesse contexto familiar, a casa, então de repente precisa consertar alguma coisa em casa. Isso é um bom momento para pegar um dinheiro e investir ali, né? Como assim, então tá sobrando um dinheirinho, de repente você entra e vê se não é um bom momento para fazer um investimento, abrir uma poupança. Tá faltando dinheiro, é uma boa semana também para ver onde você pode cortar uma despesa para que a vida financeira flua melhor. Acho que esse é o principal assunto da semana dos librianos, então é a família e o dinheiro. Tá, e tem que tomar cuidado que essas tensões também podem refletir nos relacionamentos amorosos?
Principalmente se tiver muito turbulento, né, esse contexto familiar ou financeiro, porque muitas vezes quando o financeiro pega, né, muitas vezes isso se reflete no relacionamento. Então, com certeza isso pode ter um reflexo, mas os librianos, eles estão aprendendo muito a separar as coisas. Eu acho até que essa semana, essa questão de estarem mais seletivos, não levar um problema de um lugar para o outro, então isso vai ajudar bastante. Então tá com um problema ali, não precisa levar aquilo para dentro de casa, né? Teve um problema ali no trabalho, brigou com alguém, tá preocupado com dinheiro, não precisa descontar isso, né? No deixa namorado, cada um no seu no marido, quadrado, né? Deixa, né? A menos que seja para pedir ajuda e encontrar uma solução junto. Se não, se é só para descarregar, é melhor tentar resolver de uma outra maneira. Vamos falar do escorpião, então? Vamos lá. Os escorpianos, eles estão numa semana também de muita força, de muita energia. É uma ótima semana para se cuidar. Então, aquela coisa que eu falei para os gêmeos, para os geminianos, vale também para os escorpianos. Então, começar um esporte, começar uma dieta. Normalmente a gente não recomenda muito cortar o cabelo numa lua minguante, mas de repente pensar qual vai ser o próximo corte, fazer uma hidratação no cabelo, que a lua minguante é sempre ótima para isso, e como os escorpianos estão com essa energia voltada para cuidar da beleza, cuidar do visual, de repente até comprar uma roupa nova, se sentir mesmo mais atraentes, e isso vai fazer com que tudo flua melhor. E no caso dos escorpianos também é uma ótima semana para quem vai viajar. Mais perto do fim de semana essa energia melhora, então também tende a ser um carnaval muito feliz. Está predominando aí a questão de um fim de semana mais tranquilo, então escolher viagens mais tranquilas, alguma coisa assim. Mas é uma semana bastante favorável também. Que bom, uma excelente semana para os escorpianos. Então daqui a pouquinho a gente se encontra, porque ficam faltando 4 signos finais, né? Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, tá bom? Combinado, até já. Obrigada, Titi. Até já, viu? Agora, falando em informação, eu sei que vocês, dos 4 últimos signos do zodíaco, estão ansiosos para saber as previsões, né, Titi? É isso aí. Vamos fazer o seguinte? É um intervalo bem rapidinho, na volta você conta tudo? Tá bom, quem tem ascendente nesses signos também. Também presta atenção. E tem a culinária na volta. A Dalva vai ensinar a fazer esse bolo maravilhoso que eu sei que você não vai perder. Então espera só um pouquinho que a gente já volta. Até já. Já voltamos com a Titi Vidal e vamos já para o próximo signo? Vamos lá. É a vez de Sagitário. Vamos lá. Semana deles no quartinho escuro, então é uma semana eles que estão? Então, e assim, é uma semana para diminuir mais o ritmo, não contar tudo para todo mundo, planejar mais as coisas. Não é uma semana para grandes decisões e grandes acontecimentos. A ideia é essa. Então, fazer aquelas coisas práticas, o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito, adia, deixa para a semana que vem, deixa para depois do carnaval, faz os planos com calma. É uma boa semana para cuidar da vida espiritual também, que é algo que muitos sagitarianos gostam também, tem essa relação. E a parte emocional, então seria uma boa semana, por exemplo, para começar uma terapia, para ir fazer uma meditação, prestar atenção nos sonhos, né? A gente estava aqui falando até de sonho antes, no intervalo. Então é uma boa semana, sagitarianos que tiverem sonhos importantes essa semana, que chamar a atenção, ir atrás do significado, porque pode ser um recado do que tem que ser feito. Uma mensagem importante. Aliás, os sonhos normalmente são, né, mensagens importantes. Ou né, eles trazem alguma carga emocional nossa, alguma coisa que ficou guardada, ou muitas vezes eles até ajudam a tomar decisões. E no caso dos sagitarianos, essa semana isso é muito verdadeiro. E esse quartinho escuro na questão relacionamento serve para quê? Não tomar grandes decisões também ligadas ao relacionamento, prestar atenção no que está sentindo antes de querer ter alguma conversa desnecessária. Os sagitarianos gostam muito de resolver tudo que precisa ser resolvido ali na hora que a coisa acontece e talvez seja melhor. Então, ficou chateado com alguma coisa? Respira, pensa um pouquinho, deixa para conversar no dia seguinte, que normalmente isso já esfria a cabeça. Muitas vezes a gente nem precisa conversar mais, né? Só de refletir um pouquinho a gente já resolveu. Né? Tá bom. Capricornianos. Bom, eles estão numa semana, já passou o mês de aniversário, mas parece que eles continuam nessa vibração de vamos começar a fazer coisas novas. Então, mesmo sendo uma lua minguante, e a gente está dando esse conselho de diminuir o ritmo, no caso dos capricornianos, pode fazer, pode até começar uma coisa nova, até porque capricornianos, quando eles falam que eles vão fazer alguma coisa, é porque eles já pensaram muito bem antes, então eles fazem com consistência. Uma semana linda para sair com amigos, encontrar pessoas, conversar sobre os projetos, sobre as ideias, ou mesmo para bater papo ou pedir colo para os amigos. Então eles vão se divertir muito nessas companhias. E é uma semana ótima para cuidar do visual, tentar ser um pouquinho mais vaidosos e até se produzir de uma maneira um pouco mais extravagante, que não é tanto a praia dos capricornianos. Normalmente eles são mais sóbrios, né? Se vestem de uma maneira mais discreta, mas se produzir um pouquinho mais vai chamar mais atenção, principalmente quem estiver procurando um namorado, uma namorada, isso pode ajudar também. Tá certo. Agora é a vez de Aquário.
Como é que vai ser? Bom, uma semana incrível para o trabalho, para os aquarianos. Eles podem ter novidade no trabalho, então até uma boa semana se tinha ali algum projeto que já estava encaminhado, talvez venha uma proposta essa semana. Se for alguma coisa muito boa, se precisar resolver imediatamente, tudo bem. Se não, pede uns dias para pensar, só para ter certeza. E o conselho é, ainda não é uma coisa que é para acontecer essa semana, evita sair por aí contando para todo mundo. Porque os aquarianos, às vezes, eles querem trocar, querem contar para os amigos, aí alguém pode roubar ideia, ou alguém pode falar alguma coisa que vai deixá-los mais inseguros, e aí isso pode atrapalhar um momento que tende a ser tão favorável. As próximas semanas para os aquarianos está muito feliz em termos de trabalho, principalmente. E também em termos de relacionamento. Tá? Porque eles estão numa semana, assim, eles estão mais abertos, eles estão mais envolvidos, eles estão mais parceiros das pessoas com quem eles estão, então é um momento realmente muito positivo. E todo tipo de relacionamento, então mesmo as parcerias profissionais, quem lida com o público, tá uma semana muito feliz. Que beleza, a Kátia vai voltar com tudo. Ela vai adorar, e ela vai voltar numa semana que assim tá muito propícia para o trabalho, para retomar e com muita energia mesmo, então tá maravilhoso, com certeza. Vamos encerrar com os piscianos? Bom, os piscianos estão num momento de vida muito importante, de rever valores, de rever como as relações acontecem, né? Eu tenho falado muito isso aqui, de nem ceder demais, mas também não ser egoístas demais. Então essa é uma semana que esse tema pode pairar um pouco mais. É uma semana positiva também para pensar no futuro, para planejar e aí começar ou retomar alguns projetos, algumas coisas, sabe aquelas coisas que a gente vai esperando o momento certo? Esse é o momento certo para resgatar a ideia, colocar no papel, se reunir com as outras pessoas que estão envolvidas nesse assunto, seja um assunto pessoal ou profissional, e aí tentar planejar se é uma coisa de curto prazo, de médio prazo, até as coisas de longo prazo. Essa é uma boa semana para sentar, colocar no papel e conversar sobre isso. Muito bom. E assim, pensar quem são as pessoas certas também, porque os piscianos, eles confiam muito em todo mundo, né? Então também pensar quem agrega, quem vai de fato ajudar e saber delegar, que é uma coisa que nem sempre os piscianos sabem também. É bom dar uma peneirada, então. E tentar ser o mais objetivo possível também. Tá certo. Deixa eu agradecer mais uma vez a Titi Vidal, que sempre tem umas palavras muito importantes para a gente passar a semana muito melhor. Quer fazer contato? Você pode acessar o site titividal.com.br, titividal.com.br. É ela que faz trabalhos aí na astrologia, também como taróloga e radiestesista, não é isso? Obrigada, minha linda. Dá um beijo gostoso na bebê, viu? Obrigada. Para você também. Até a próxima. Até. Muito Tchau, legal. Tchau. Tchau.